Muito bem, vamos então a Êxodo, capítulo 6. Êxodo capítulo 6 é a 20ª pregação no livro de Êxodo, em que eu estou sem pressa nenhuma, expondo passo a passo, lentamente, e minha maior preocupação não é avançar Bíblia dentro, mas é captar com uma lente mesmo o que nós temos para aprender daqui para hoje. O que eu acho mais fantástico nas Escrituras, uma das coisas que me animo muito a estudá-la com tanta seriedade, é a aplicabilidade dela para a vida hoje. 2000 anos depois, e nós podemos ler e dizer, isso aqui serve para mim. Uma mudança tão grande de língua, de civilização, de cultura, de tudo, mudou tudo mesmo, local, geografia, tudo mudou, tudo. De Moisés para nós hoje aqui no Brasil, no século XXI. Mas, como estamos vendo passo a passo, é impressionante como dizendo, isso aqui serve para nós, isso aqui serve para nós. Então, vamos lá. Deixe-me dizer aqui que eu fiquei no versículo 13 de Êxodo 6. Do versículo 14 até o 27, assim, sem nenhuma explicação do autor, provavelmente Moisés, que escreveu o Êxodo, ele simplesmente passa a fazer aqui uma descrição genealógica de Moisés e de Arão e dos cabeças de Israel que estavam na liderança na época, que falaram com o faraó e tudo. Eu não vou entrar nos detalhes aqui desses nomes, de modo que nós vamos direto para o versículo 28 e do capítulo 6. Então, vamos pular do 13, que já falamos na mensagem passada, para o 28. Aí, do 28, vamos terminar com o 6 e emendar com o 7. Ok. Êxodo 6, 28. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés, eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor, eu não sei falar bem, como, pois, me ouvirá Faraó? Não entendo bem porque separaram aqui o capítulo 6 do 7, nesse ponto exato. E tem alguns mistérios nessas separações entre capítulos da Bíblia, que isso foi feito não pelos escritores sagrados, mas séculos depois dos originais terem sido escritos. Então, isso aqui é uma decisão humana. E a gente pode criticar à vontade, porque não está criticando a Bíblia. Então, se eu não vejo sentido o capítulo 7 começar aqui, quem colocou aqui pode dizer, pois eu vejo. Tá bom, fique à vontade, eu não vejo. Então, não é Bíblia, nós estamos falando da Bíblia, mas muitas vezes é estranha mesmo a separação que eles fizeram. Tudo bem. Porque está no meio do diálogo entre Moisés e Deus, bem no meio. Aí eles terminam um capítulo e começam outro. Tudo bem. Então, disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó para que deixe da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles
os filhos de Israel. Vamos ficar aqui, depois a gente continua. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio da Tua palavra, nessa história tão interessante, até historicamente falando, culturalmente falando, religiosamente falando, em todos os aspectos, até lições para a liderança, e tantas lições que temos aqui. Nós te agradecemos, mas especialmente, Senhor Deus, nos abre os olhos para vermos as lições espirituais, além das práticas, mas as verdades aqui por trás, a maneira como Tu te pronuncias, como Tu fazes, como Tu ages, um pouquinho do que Tu te revelas para nós é muito precioso. Pois nos ajuda com os olhos abertos pelo Teu Espírito Santo a enxergar essas coisas, para crescermos em Cristo. Em nome dEle te pedimos e agradecemos. Amém. A sensação aqui no versículo 28 do capítulo 6 é de cena repetida. Inclusive, os estudiosos aqui, os comentários, eles não pensam concordemente. Alguns acham que isso aqui é a repetição, a retomada, depois da descrição da genealogia, o autor retomou lá e repetiu um pouquinho da onde tinha ficado a história, que tinha sido o último diálogo de Deus com Moisés, e ele apenas repete aqui. Outros acham que não, que isso aqui é uma nova conversa entre Moisés e Deus. Eu acho simpática a ideia, obviamente não posso afirmar uma coisa nem a outra, mas pela resistência de Moisés em ir, provavelmente Deus achou necessário convocá-lo mais de uma vez, para conversar mais com ele, orientá-lo mais, convencê-lo mais, não sei. O fato é que temos alguns detalhes novos aqui, que é um outro motivo que me leva a pensar que foi uma nova conversa, mais uma conversa, houve várias, entre Moisés e Deus. Essa aqui, mais uma. Primeiro aqui, diz no versículo 29, dize a Faraó tudo o que eu te digo. Essa frase não havia sido dita antes. Era implícito, mas talvez fosse implícito, mas aqui Deus deixa claro, Moisés, diga tudo o que eu digo para você, transmita. A palavra tudo não está no original, no hebraico. Então, literalmente mas dá no mesmo. Dize a Faraó o que eu te digo. Ou seja, Moisés, não mude não. Moisés, não diminua não. Moisés, não aumente não. Nós vamos ver exatamente isso lá, começando como estamos no livro de Apocalipse, o alerta. Não mude as coisas que vêm de Deus. Então, nesta frase aqui, que passa quase desapercebida, quando nós lemos rapidamente, Moisés, diz a Faraó o que eu te digo. Então, é óbvio, claro, ele era porta-voz de Deus, então, é claro, então, mas para um pouco, isso é forte, muito forte. Não selecione, não faça uma edição, Moisés, do que eu estou lhe dizendo. Isso é básico para o crente, quando o assunto é proclamar, divulgar a palavra de Deus. Não faça edição, especialmente, claro, para pregadores, para pastores, palestrantes, professores, mas serve perfeitamente para qualquer crente. Paulo, no final do seu ministério, proferiu uma frase famosa, Atos capítulo 20, versículo 26, isso é muito pregado entre os pastores que vão falar em formatura de seminário, consagração de pastor. É comum esse texto. Vocês vão entender bem por quê, e tem todo o sentido. Paulo aqui diz, portanto, eu vos protesto. Estou em Atos 6 e 26.
Atos 20 e 26. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que eu estou limpo do sangue de todos. Por que, Paulo? Tu estás limpo do sangue de todos. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Famosa esta afirmação, não vou trabalhar muito em cima dela aqui, só lembrar a importância de que quem se propõe a falar dos desígnios de Deus, fale tudo. Não edite. Tem gente que não gosta da doutrina da eleição, diz, não, nem leio sobre o assunto na Bíblia, eu não gosto. Já disse isso aqui, acho que mais de uma vez, esposa dizendo assim, dá vontade de eu rasgar essa página da Bíblia que manda eu ser submissa ao meu marido. Não faça isso, minha irmãzinha. Ela não concorda, não gosta. Então, deixa de lado isso aí. E isso serve para leitura também. Não edite o seu ouvido. Isso aqui eu não quero ouvir. Esse assunto eu não leio. Isso aqui eu não gosto. Isso aqui eu tenho medo. Isso aqui me dá arrepio. Quando fala de morte e coisas... Não, isso aqui deixa para depois. Não faça isso, não. Estude todo o conselho de Deus. Não edite. Tudo. É um crime. Igreja que chamou um pastor e disse assim, olha, quer ser pastor aqui, tudo bem, mas os assuntos tais, você é melhor não tocar. É um assunto delicado, isso aqui na igreja, a igreja é sensível, teve problemas nessa área aqui, então não fale neste assunto. É um crime a igreja propor e um crime muito maior o pastor aceitar, se submeter, não posso fazer isso. Agora, obviamente, é um assunto delicado no sentido de que precisa de sabedoria, como falar, não somente de púlpito, mas pessoalmente para um amigo, na faculdade ou coisa assim, como falar o Evangelho, como expor uma certa doutrina, o momento certo, tudo isso é importante. Então, ao evangelizar, você vai dar ênfase na responsabilidade do homem, que ele precisa considerar essas coisas, aceitar Cristo e tal. Você joga ênfase nisso, não precisa enfatizar a doutrina da eleição, por exemplo. Mas se a pessoa disser, ou se você já tiver falado da responsabilidade do homem e achar que chegou o momento de colocar um outro aspecto, que é, por exemplo, dentro desse exemplo, a doutrina da eleição, fale. Nunca pense assim, se eu falar, eu vou perder o ouvinte. Se eu falar, aí que ele vai para longe de Cristo mesmo. Não faça isto. Isso pode ser engano seu pessoal ou o diabo sussurrando no seu ouvido. Essa parte você omite. E o diabo era perito em citar a palavra de Deus pela metade. Você sabe disso pela narrativa da tentação do Senhor Jesus Cristo. Tudo pela metade. O diabo citava. Ele é bom nisto. Ele editava o que ele queria dizer. Não pode. E vemos então esse princípio, quase nos escapa nas mãos, numa frase dessa que a gente passa a ler aqui. Moisés, diga tudo o que eu disser para você, diga para Faraó. Fica a lição. Versículo 30. Voltando então a Êxodo, capítulo 6, versículo 30. Vamos ver o que Moisés disse, quando Deus deu essa ordem, mais uma vez, a Moisés, agora explicitando esse detalhe de dizer tudo. Respondeu Moisés na presença do Senhor, eu não sei falar bem. Moisés, não é possível. De novo, como, pois, me ouvirá Faraó? Dessa vez eu me senti um pouco malvado com Moisés, eu confesso, dizendo que Moisés, mais uma vez, apresentou a desculpa de que não sabia falar bem. Aí doeu em mim, preparando aqui. Mas, rapaz, é desculpa para nós. Para ele, devia ser um motivo tão real, tão sincero, tão sofrido, ele chegar perante um rei poderoso e dizer coisas duras, difíceis, um homem que já não sabia se expressar bem, como ele insistia, e devia ser mesmo. Os lábios dele eram, ele dizia que a língua dele era grudada, uma coisa assim.
Aí fiquei pensando, eu não vou mais dizer que era desculpa de Moisés, não. Era um argumento que ele usava. Honesto e sincero. Era razoável usar esse argumento honesto e sincero diante de um Deus poderoso que estava dando ele uma missão? Não. Então, tudo que nós comentamos até aqui, e eu vou comentar, estou comentando agora, sobre a não propriedade, a não razoabilidade dele insistir tanto com Deus, não é razoável, mostra uma fé modesta, uma confiança pequena em Deus, tudo isso está valendo. Mas o aspecto de chamar de desculpa, porque quando a gente fala desculpa, pode ter a ideia de ser um argumento não válido, um argumento criado ou inventado ali e tal, e que preenche bem ali a resposta, a explicação, mas não é exatamente aquilo, não. Então, tem esta ideia. Não toda vez carrega essa noção, mas às vezes pode carregar. Então, eu não queria trazer esta ideia para com Moisés. Não é razoável, continuamos achando que Moisés deveria ter insistido muito menos com Deus quanto a isso, ter resistido menos, mas eu fiquei pensando dessa vez que é interessante como Deus teve paciência com Moisés ao ouvir essas coisas. Senhor, não sei falar bem. Aí Deus começou lá na sarça ardente essa discussão, vocês se lembram bem. Começou lá, não, eu não sei ir, aí disse, aí repetiu, e repetiu. Aí Deus disse, pois eu vou mandar teu irmão contigo, Arão. Aí, mas eu não sei falar bem do mesmo jeito. Aí diz que a ira de Deus se acendeu contra Moisés, quando a gente lê aquele ponto agora, vai pulverizar Moisés. Mas não. Ele continuou, disse que aí foi aí que Deus disse que ia colocar Arão, e continuou do mesmo jeito, com a mesma missão dada a Moisés. Deus não mudou nada, a responsabilidade dada a Moisés. Então, Deus foi muito paciente com Moisés. De repente, sabemos que ele viu o coração, então talvez ele visse o sofrimento de Moisés em ter que encarar Faraó. Dizem que falar em público é um dos maiores pânicos que a humanidade conhece. Eu não conheço bem isso, porque Deus não me deu esse pânico. Pode dizer de outras coisas, mas não de falar em público. Mas eu já andei lendo que é algo que trava de uma maneira tal, falar em público, que a pessoa quase prefere morrer do que enfrentar um público. Então, é uma coisa seríssima, séria. E para Moisés aqui, falar para o Faraó, na frente de pessoas, é muito mais do que falar em público, mas enfrentar um rei poderoso daquele, e é extremamente hostil. O fato é que tenha paciência e compaixão com as fraquezas do próximo, mesmo que lhe pareçam absolutamente ridículas. Conheço uma senhora de primeiríssima qualidade cristã, formada, que tem medo de algo, que eu não vou dizer, porque talvez eu vá identificar, porque é tão conhecido isto de muitos de nós, que eu não vou identificar, não. Mas é um medo de algo que você não acredita, que alguém possa ter medo disto. E ela tem. E é sério. E é sofrido. A gente tem que respeitar. É ridículo. Não é ridículo. Para ela, não é ridículo. Ok? Então fica esta lição aqui. Dessa vez eu senti essa pinicada com relação a Moisés e estou passando para vocês. Me senti um pouquinho malvado com Moisés. Acho que vou pedir desculpa a ele lá no céu. No versículo 5, há uma coisa interessante aqui, porque os versículos 2, 3 e 4, tu falarás tudo que eu te ordenar, já foi dito antes, e Deus dizer que vai endurecer o coração de Faraó, já tinha dito antes também. Uma curiosidade aqui no versículo 3, multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. A gente diz assim, que tem as pragas do Egito, quando houve aqueles milagres de Moisés, os sinais de Moisés. Tudo bom, não é, e Arão,
não é errado dizer assim, mas não se esqueça, os sinais não foram de Moisés. E Deus tem muito ciúme das coisas dele. Se tem alguém ciumento das coisas próprias, é Deus. Agora, tire da palavra ciumento o aspecto negativo que nós sabemos que tem quando falamos de ciúme humano, que vem uma mistura de sentimentos corretos com sentimentos ruins. No caso de Deus, obviamente que não. Então, dito isto, repito, Deus é muito zeloso, é outra palavra similar das coisas dele. Os meus sinais, as minhas maravilhas, foi Deus quem fez. Quando você for agradecer a alguém por ter ajudado você de alguma maneira, generoso, alguma coisa desse tipo, qualquer tipo de ajuda, isso é muito bom, você ser grato às pessoas. Mas tenha cuidado com o tamanho, ou a altura do altar que você vai colocar esta pessoa dentro do seu coração. Destrua esse altar. Okay? Então, gratidão tem um limite. As ajudas que você teve, as interferências positivas que você teve na sua vida, todas elas foram providenciadas por Deus. Pode ser ajuda financeira, ajuda de saúde, ajuda de um conselho, ajuda de um abraço, ajuda de uma companhia, de uma visita, seja o que for. Seja grato. Mas essa gratidão deve ter limite. Bote uma rédea meio curta nela, porque pode rapidamente magoar este Deus que diz assim, é a minha ajuda na tua vida, é o meu dinheiro que eu dei para ti através do outro lá, é o meu consolo que eu coloquei para ti, é isto, eu fiz, é a mulher que eu te dei, é o marido que eu te dei, é os filhos que eu te dei. Ah, porque o doutor fulano fez isso comigo que eu não consegui ter filho. Ah, porque o outro, eu devo tudo ao ciclano. Olha lá, você deve tudo a Deus. As pessoas ficam lá embaixo. Gratidão limitada. Versículo 5. Ele já disse que ia fazer os sinais, as maravilhas. No versículo 4, o faraó não vos ouvirá, repetição, já tinha dito isso. E eu porei a minha mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes. É bonito isso aqui, porque os eruditos no hebraico dizem que essa palavra hostes aqui é exércitos, é a palavra militar. E Deus usa essa palavra para um povo cheio de mulher, de homens fracos, que vinham, fracos fisicamente já vinham de si, e foram abusados de toda ordem pelo faraó lá, com ordens absurdas e tudo. Então, era um povo que vinha de um grande sofrimento, bem fraquinho, crianças. Aí Deus chama minhas hostes, meus exércitos. Bonito isto, anote isso aí. O meu povo, minhas hostes, meu povo, já tinha dito antes, meus sinais, minhas maravilhas. Está vendo como é que Deus fala das coisas dele? Os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Eu vou agir muito poderosamente. No versículo 5, a consequência disso. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Grande novidade aqui, nas conversas de Deus com Moisés. Grande, primeira vez que ele fala nos egípcios. Ele estava falando o tempo todo, desde a sarça ardente, ele estava falando dos judeus, que estavam sofrendo e tal. E falava muito do faraó. Ele não vai deixar ir, ele vai resistir, eu vou usar a mão forte o tempo todo. Os judeus, povo dele, e faraó. E milhões de pessoas do próprio Egito. Os egípcios que lá estavam, eram almas, eram seres humanos.
Aí Deus diz: saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Olha só, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Os egípcios estavam na mente de Deus o tempo todo. Os egípcios estavam nos planos de Deus. Deus queria ser conhecido pelos egípcios, grandes pagãos, adoradores de deuses. Eu serei conhecido como Deus. Então Deus fazia parte dos planos de Deus, através do livramento que Ele, Deus, iria fazer através de Moisés e de Arão, fazia parte dos planos de Deus, alcançar egípcios, para que eles conhecessem a Deus como Deus. Isso é a salvação. Salvação é isso, é conhecer Deus como Deus, conhecer de fato, conhecer no coração e honrar esse Deus e cultuar esse Deus. Isso é salvação, isso é evangelho. Arão e Moisés estavam levando o evangelho, vou dizer entre aspas, porque o evangelho a gente usa no sentido de pregar a salvação que Cristo operou na cruz. Então a gente usa esse sentido mais específico para o termo evangelho. Mas você sabe que evangelho significa boas novas. Então há um sentido mais largo em que eu posso até tirar as aspas e dizer: Moisés e Arão foram levar boas novas para o povo egípcio. Qual? Existe um Deus verdadeiro, poderosíssimo, no qual você pode crer e o qual você pode e deve adorar, cultuar, legitimamente, apropriadamente. E a única maneira de você escapar de uma condenação, apesar de que no Velho Testamento não se falava de maneira tão clara em condenação eterna e tal. Seja como for, a Bíblia diz que a única saída, mesmo no Antigo Testamento, que a única saída para o ser humano, a saída correta, espiritualmente falando, existencialmente falando, é se baixar diante do Deus Todo-Poderoso. Só Ele dar culto, reconhecê-lo como Deus, isso é boas novas de salvação. Embora não tão claramente apresentadas, mas são boas novas. Então, ao incluir nesta frase aqui no versículo 5, algo importantíssimo para a história toda, nós devemos ver, puxa, Deus aqui revelou que Ele não estava pensando, Moisés, é o seguinte: eu vou tirar o meu povo do Egito e os egípcios, não estou minimamente preocupados com eles, que se percam, que terminem as suas perdições lá, fiquem por lá com seus deuses, eu vou tirar o meu povo e tchau, Egito. Não, eu quero os egípcios, eu quero ser o Deus deles, eu quero ser reconhecido por eles. Entendeu, Moisés? Então você vai dizer tudo o que eu estou dizendo para Faraó, ele vai reagir da maneira que eu sei que vai reagir, resistir, eu vou usar a mão forte, eu vou fazer meus sinais, minhas maravilhas, e não só o Faraó, mas o povo dele vai ver, eles têm olhos, e eles vão saber que eu sou o Senhor. Algo interessantíssimo que é conhecido, esse fato, nós vamos ver quando chegarmos em capítulo 12 de Êxodo, versículo 38, não precisa ir lá, mas lá diz que na saída do povo judeu do Egito, havia junto uma expressão muito conhecida para os que estudam um pouquinho mais a Bíblia, misto de gente. Está lá, pelo menos nessa versão aqui. Havia um misto de gente. O que vocês acham que é isso aqui? Lá eu vou explicar melhor quando chegar em Êxodo 12. Mas sabe o que é isso aqui? Gentil. Ou seja, não judeu. Ou seja, de novo, egípcio. Em grande parte. Alguns egípcios saíram com o povo judeu lá para a terra prometida. Deixaram o Egito para trás.
Belo demais isto. Deus sempre, eu quero encerrar com essa observação, Deus sempre mostrou muito interesse em todos os povos, não apenas nos judeus. É engano achar que só o judeu era o povo escolhido de Deus, e Deus só queria salvar judeu e acabou. Não! Judeu era uma ponte. Israel foi criado para ser uma ponte para alcançar o mundo inteiro, incluindo isto. Há outros propósitos de Deus com relação a Israel, e não vou conseguir explicar numa frase só. Mas não esqueça isso. Não é que Deus se fechou a sua atenção para Israel e o mundo ficou desprezado. Não. Israel era para ser uma ponte para Deus, por esta ponte, alcançar os outros. Nunca esqueça isto. É muito importante. Atualmente, quem faz esta ponte é a igreja. Israel foi afastado por um pedaço. Romanos 11 ensina isso. Eu não vou desenvolver isso aqui agora. Mas quando Cristo voltar, ele vai arrebatar a igreja, vai instaurar o milênio. Os judeus voltarão a ser uma espécie de ponte, de uma maneira já bem diferente, que o próprio Jesus Cristo já estará como rei em Jerusalém. Mas Israel, há profecias que falam muito dos judeus, venham aqui, venham para cá, venham adorar o nosso Deus. Então eles vão voltar de uma certa forma, não exatamente igual, mas o papel ainda está lá esperando por eles. E enquanto isto, nós, igreja, agora eu vou afunilar mais para a igreja local, nós aqui da igreja, muito cuidado com a tentação de nos isolarmos num grupinho de salvos, gozando das bênçãos de Deus. Estamos no processo do nosso êxodo da terra para o céu, quando vamos morrer e ir para o céu, ou vamos ser arrebatados se Cristo voltar antes da morte de cada um de nós, curtindo aqui o nosso êxodo entre nós, e o mundo fique aí com seus deuses, sua rejeição. Tchau, Egito. Não, não. Então, nós vamos curtir o nosso êxodo, sim, a nossa partida, vamos viver a nossa vida o melhor possível em termos cristãos, adorando a Deus, deixando o mundo de lado, sim, no aspecto de valorizar as coisas do mundo, de amar as coisas do mundo, mas jamais, nem no fundo do coração, a ideia de desprezo, de superioridade. Você não quer Deus? Fique aí. Não, não. A nossa ideia é pregar enquanto houver condição. Às vezes não haverá condição de pregar, às vezes chega um tempo que a gente não deve nem insistir com a pregação, porque a palavra de Deus assim diz, por causa de uma atitude do outro lá, mas nunca por causa de uma atitude nossa de superioridade. E de dizer assim, eu já encontrei mesmo o céu em Cristo, sou um felizardo, e você quer? Não, sei. Tchau. Já encontrei o meu. Nunca. É aquele esforço mesmo, de tentar trazer os egípcios, ou seja, os do mundo, para Cristo. Um dia, você foi um egípcio. Um dia você foi espiritualmente falando, um gentio. Você foi um perdido. E alguém se preocupou com você. Alguém se preocupou com você. Alguém que já tinha encontrado a salvação, já estava com o céu garantido, totalmente tranquilo, com a fé dada por Deus. Mas alguém se inquietou em lhe ver no Egito. E vai ficar aqui, que eu vou embora. Vamos! Se preocupe com as pessoas que ainda não chegaram lá, e que Deus nos ajude a entendermos isto. E ao mesmo tempo que desprezamos o mundo aqui no coração, no sentido de gostarmos, de usufruirmos do mundo, no sentido de amar o mundo, não. Mas de querer arrancar pessoas do mundo e salvá-las, sim. São muitas lições, que Deus nos abençoe, e vamos orar.
Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aplicar tantas coisas bonitas que a Tua palavra nos ensina, pelo Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.